Seja bem-vindo novamente ao Fé.0. Estamos com um novo programa que vamos falar. Agora o tema de hoje é pós-Páscoa. O convidado tenho o Padre António Mendes. Olá, Paulo. Olá, como está? Tudo bem? Já aqui estamos há alguns programas e é com gosto que o continuamos a ter cá na Famalicão Canal. A Páscoa é um dia também de festa para os cristãos, é a ressurreição. Digamos que se antes da morte de Jesus ele entrou em Jerusalém e foi aclamado, agora a festa é diferente, embora com a aclamação da ressurreição, não é? Agora a aclamação torna-se ainda mais alegre. Exato. Porque tivemos toda a Quaresma à espera do dia da Páscoa, tivemos já a aclamação do Domingo de Ramos, mas agora, na verdade, é quando cantamos outra vez o Aleluia e podemos cantar com todo o direito. Além disso, o pós-Páscoa, na verdade, é todo o tempo pascal, que vai desde o Domingo de Páscoa até ao Domingo de Pentecostes, são 50 dias, são 7 domingos, mas que a Igreja, na sua linguagem, diz que é um só domingo. Isto é como se a ressurreição fosse tão potente, essa alegria tão contagiante, que se estendesse durante estes 50 dias em que já meditamos a ação do Espírito Santo na Igreja. Jesus ressuscita, uma nova vida, parte para o céu, mas antes concede aos apóstolos o Espírito Santo, esse grande dom que vem e permanece na Igreja. É a forma de presença de Deus entre nós, além da Eucaristia que Ele deixou na última ceia, mas é também na atuação dos cristãos que são movidos pelo Espírito Santo livremente. E essa atuação é muito poderosa. Tanto assim, deixe-me só explicar que a partir do domingo de Páscoa até ao domingo de Pentecostes, nós vamos lendo nas leituras da missa as passagens da Igreja Nascente. E essa Igreja Nascente, vemos, por exemplo, Pedro a fazer a sua primeira homilia, vem para fora do cenáculo e fala, e ao final do seu discurso há 3.000 pessoas que se batizam. Ora, não é que uma pessoa fale e as pessoas se batizam imediatamente, evidentemente, foi o Espírito Santo. A Igreja começa a nascer neste momento da Páscoa, da alegria, e, de facto, nos apóstolos vê-se muito bem a ação. Aquilo que fazia Jesus, de algum modo, transmite-se agora para os apóstolos, e Pedro e João, por exemplo, quando entram no templo, o templo de Israel tinha várias portas de entrada, de ingresso. Uma delas chamava-se, pela sua beleza, a Porta Formosa. Havia um coxo, como também nas nossas igrejas, os mendigos costumam ir às igrejas para pedir dinheiro, porque as pessoas doam com a sua esmola. Já no tempo dos judeus, também, no lugar de culto, iam lá. E havia um coxo que estava à porta, Formosa, todos os dias, e Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E aquele homem fica curado naquele momento. E é nesse momento em que as pessoas vêm ter com Pedro e dizem: que devemos nós fazer? E Pedro diz-lhes claramente, sem papas na língua, diz: vós matasteis o autor da vida. É tão bonita esta expressão porque Cristo é aquele que dá a vida eterna. E foi crucificado pela maldade, pelo pecado de todos nós, assim nos ensina a Igreja, não apenas de uma ou duas pessoas, mas de todos. Ao mesmo tempo, Pedro, com a sua bonomia, a sua bondade, também desculpa aquela população e diz: mas eu sei que foi por ignorância, agora arrependei-vos e acreditai. Então o que é que fazem os primeiros cristãos? A Igreja é perseguida logo desde o início. Começa por ser uma minoria, são 500 as pessoas que veem Jesus ressuscitado e a subir aos céus. Há esses testemunhos, tanto que se os evangelhos tivessem que ter sido criticados por faltarem à verdade, seria muito fácil atestar isso, porque houve 500 pessoas que pertenciam já ao core, digamos assim, da Igreja, que vai aumentando, mas ela começa a ser perseguida. E o que é que fazem os cristãos? Alguns ficam em Jerusalém, outros vão começando a fugir,
para o norte, para a Turquia, chegam à Grécia, chegam até a Roma. Com eles vão também famílias. Já algumas famílias são todas cristãs, outras não. Pode ser só o homem ou a mulher, mas pouco a pouco se vai espalhando a palavra. E o que é que eles diziam? O mais interessante de ver os relatos desse tempo, já não do Evangelho, mas de outros escritos, é a alegria com que eles proclamavam o querigma. O querigma é uma palavra que nós na igreja usamos, uma palavra técnica, para dizer, de algum modo, a boa nova. E o que é que eles anunciavam? O querigma era isto. Jesus Cristo morreu e voltou à vida e agora vive. Não havia ninguém que tivesse ressuscitado pelo seu próprio poder, que tivesse dado a si próprio o dom da vida. Por isso, quando Paulo vai falar ao Areópago de Atenas, hoje em dia poderíamos dizer que era uma espécie de ONU do seu tempo, começa a falar, cita até um poeta grego, e quando fala da ressurreição dos corpos, alguns dos senadores dizem, mais tarde te ouviremos, que é uma zombaria, uma forma de dizer, não nos interessa mais este discurso, porque para eles a vida acabava na morte. Eles eram os descendentes dos grandes filósofos, de Platão, de Aristóteles, e consideravam que a ressurreição não tinha sentido quando Platão tinha ensinado que o corpo é a prisão da alma. Ora, com Jesus isto não é assim. O nosso corpo tem a dignidade, precisamente também porque é um corpo animado, tem uma alma, e é uma alma que é eterna. De tal maneira que, se a alma é eterna, também Jesus quis que depois da nossa morte houvesse a ressurreição, que será no final dos tempos, ninguém sabe quando será, mas esta é a esperança da Igreja, que um dia ressuscitaremos, estaremos na eternidade. A alegria contagiante torna-se missionária, porque as pessoas partem de Jerusalém, alguns tinham conhecido Jesus, outros só tinham ouvido falar, mas espalha-se e contagia-se, porque estes homens e mulheres são pessoas alegres, são carpinteiros, são pessoas que têm ofícios manuais, alguns chegam até à casa de César, pertencem àquela cúria, chamamos assim, do próprio imperador, porque os cristãos vão espalhando a boa nova. E é esta boa nova muito simples, e esta simplicidade que nós vivemos no tempo da Páscoa, à qual estamos chamados a viver, é de dar testemunho daquilo que nós fizemos na Semana Santa. E o que é? Que nós acreditamos que há um poder, que é o de Deus, que destrói o mal, que nos leva à vida eterna e que nos faz estar alegres, mesmo quando às vezes temos estas dificuldades na vida. Nós saímos com alegria, e é o que o Papa Francisco deseja tanto, é que nós possamos ser uma igreja em saída, uma igreja que vai em missão e que por isso, de algum modo, caminha neste mundo com a alegria de ter Jesus consigo. De facto, há muitas passagens do Evangelho que nos relatam esta alegria da conversão. A mais marcante no livro dos Atos dos Apóstolos, que é aquele livro que nos narra os primeiros tempos da Igreja, é de um grande perseguidor da Igreja, Saulo de Tarso. Mais tarde vai se chamar São Paulo, vai chegar a ser santo. Aquele que perseguiu a Igreja, depois torna-se santo. Isto é uma história que desde São Paulo se tornou comum na Igreja. Pessoas que estavam longe de Deus e que se aproximam dele, apesar de o terem renegado tanto. Quantas pessoas nós encontramos entre amigos que também se aproximam de Deus pela nossa alegria. São Paulo aconteceu algo característico e que foi, ele perseguiu e fez o primeiro mártir da história, Santo Estevão, que na sua bondade perdoou até a Paulo e aos seus perseguidores. Mas Saulo, como ele se chamava então, diz o livro dos Atos dos Apóstolos, respirava ameaças. Isto é, era um homem que era tão zeloso pelo judaísmo tradicional que queria a viva força abafar qualquer outra espécie de corrente do judaísmo, como ele pensava que era o cristianismo. Na verdade, o cristianismo era uma revolução total. E, se bem que os judeus são os nossos irmãos mais velhos, era uma revolução naqueles tempos. E quando vai a caminho de Damasco, com cartas dos sumos sacerdotes para prender os cristãos, homens, mulheres, jovens, idosos, todos quantos iriam para a prisão, Paulo, naquele deserto que medeia a terra de Israel até Damasco, naquele deserto Paulo tem uma visão, vê uma grande luz, também os soldados que o acompanhavam
pressentem que há uma grande luz, mas eles não ouvem. Apenas Paulo ouve a voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: Quem és tu, Senhor? E a resposta é importantíssima, porque ele ouve a voz que sai do meio da luz a dizer: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que tem que fazer? Entra na cidade e aí ser-te-á dito. Ou seja, que Jesus identifica-se com os cristãos, com o seu corpo místico, chamamos assim. A Igreja é o corpo de Jesus, a Igreja é o povo de Deus, que caminha ao longo dos séculos da história. Perseguir a Igreja, de algum modo, é perseguir Cristo, porque a Igreja é fundamentalmente Cristo, poderíamos dizer. Paulo entra em Damasco, fica 3 dias. Já agora é curioso porque ele vê Cristo no deserto, isto é, o lugar do vazio. O deserto para Israel era o lugar dos escorpiões, das serpentes, das tentações, do pior que há dentro do homem. Paulo converte-se quando está pior na sua vida. Quantas pessoas hoje em dia se aproximam das igrejas quando estão fraturadas por dentro. Entra, e aqui o que eu queria dizer muito importante é que a fé não pode ser vivida sozinhos. Temos que ter uma comunidade de referência. Paulo reza, faz jejum durante 3 dias, como os grandes de Israel, como Moisés, que jejuou durante 40 dias, 40 noites, tal como Jesus também. Quando nós dizemos que jejuou, bom, no caso de Jesus é evidente que ele, sendo Deus, poderia não ter comido nada, como é evidente, como diz o Evangelho. No caso de Moisés, nós sabemos que, sendo apenas homem, poderia ter-se alimentado como os povos daquela época sabiam, de raízes, isto é, que não comeu habitualmente, mas que comeu poucas coisas. Pois Paulo faz como os grandes, durante 3 dias, e aliás, como fizeram também agora recentemente os bispos de Moçambique, pediram a todo o povo para fazer um jejum durante 3 dias pela guerra. São jejuns fortes, de grande oração intensa, e ao final de 3 dias, Ananias, um cristão crente, orante, tem uma visão em que o Senhor lhe diz: Ananias, Ananias, sim, Senhor, aqui estou. Vai à rua direita, já na altura havia ruas direitas, entras na casa de um homem que se chama Saulo e ali lhe impões as mãos. E ele diz: Senhor, sei que esse homem vai para perseguir os cristãos, que é um homem muito mau, que está a arrastar mulheres e homens para a prisão. Ananias vai, porque este homem sofrerá pelo meu nome e levará o meu nome a todo o mundo. Ele entra e diz: Irmão Saulo, recupera a vista. Saulo estava cego pela luz que tinha visto. Cai nas escamas, aquilo que chamamos as escamas de Damasco, quando se diz que uma pessoa perdeu as escamas dos olhos, que lhe caíam as escamas dos olhos, é como que dizer, de repente viu a luz, viu a verdade. Tem uma conversa, um diálogo, onde Paulo pede para ser batizado, no final daquele batismo, e ao final do batismo, Paulo é educado na fé, viaja até aquilo que podíamos chamar a terra árabe, a Síria, e ali, durante 3 anos, começa a ser instruído e a ajudar os cristãos. Mais tarde, será a propósito de Paulo que a nova via dos judeus, como assim se chamava, passa a ser chamado a via dos cristãos. Os cristãos tomam o nome a partir da pregação de Paulo, que viam que ele era destemido. Digo uma coisa, talvez possa ser curiosidade para os telespectadores. Deus serve-se de nós. Nós às vezes pensamos que somos pessoas limitadas, que não somos profissionais da arte, que os padres é que têm que falar de Deus. E sabemos que não é assim. Hoje em dia há uma grande consciência que todos somos chamados à santidade e que todos podemos, à nossa maneira, falar de Deus. Talvez tenhamos medo, mas eu queria dizer uma coisa que talvez seja curiosidade. São Paulo era gago. E, no entanto, foi dos apóstolos, consideramos apóstolo, apesar de ele não ter sido chamado diretamente na vida do Senhor Jesus, foi chamado por uma visão, foi aquele que mais igrejas fundou. Aquilo que se chamava na altura a Ásia Menor, hoje em dia a Turquia, está repleta de igrejas do tempo de São Paulo, também a Grécia, já em Roma, digamos assim, Pedro e Paulo são considerados as colunas de Roma, digamos assim, aqueles que começam o cristianismo em Roma. É natural que já houvessem cristãos em Roma antes. Portanto, o que é que eu quero dizer? A ação do Espírito Santo é uma ação que transforma pessoas que estão longe da igreja. Um caso que eu vi num testemunho do YouTube, que me veio a propósito de um site do Opus Dei, um testemunho de uma rapariga, que não tem nada a ver com esta instituição da igreja, mas que
aparecia num testemunho, num vídeo dessa instituição, chama-se Júlia, uma francesa que cresceu, a sua educação foi feita no Reino Unido. Ela e a sua mãe não eram propriamente praticantes, mas um dia a mãe sente a necessidade de ter um sítio, um local de paz. Vai a um retiro e vai com a filha, que na altura tinha os seus 16 anos. Ali ela, quando está na capela, o Santíssimo, o Padre coloca o Santíssimo exposto, isto é, a hóstia que é consagrada na missa pode ser reservada no sacrário e depois exposta para a adoração dos fiéis. E ela diz: senti o amor de um homem vivo, que era Jesus Cristo, e que ao mesmo tempo eu percebia que era Deus. Ela não tinha tido educação religiosa. Portanto, ela era uma rapariga que percebeu isso pela adoração eucarística. Sai dali, está contente com o seu retiro. Ao final de uns dias, a fé começa a esboroar, porque nenhum dos seus amigos pratica a fé. E ao final de um mês, ela pergunta assim a Jesus: terá sido tudo um sonho? Tu existes mesmo ou não? Vão passando os anos, ela não pratica. E passam dos 16 até aos 21 anos, quando ela vai visitar um irmão que está a estudar na Irlanda, vai lá ter com ele e conhece um colega de Erasmus italiano que se apresenta como católico e praticante e fala-lhe, e ela fica entusiasmadíssima. Por fim, alguém que tem a minha idade, que fala com naturalidade, também sem coisas esquisitas, de Cristo. E interessa-se. Ela, naquele momento, tem a sua conversão, por ver o testemunho alegre de alguém que lê a Bíblia, como ela tinha lido naquele retiro, que ia à missa. Enfim, é uma história de amor, no final até acaba, um final feliz acaba em casamento, mas começa por isto. Nós não podemos ter cara de Quaresma. Vivemos a Quaresma como tempo de purificação, de preparação para a ação do Espírito Santo, que é o tempo da Igreja, que vai desde o domingo de Páscoa até ao domingo de Pentecostes. Nós vivemos a alegria da ressurreição. Por isso é bom que nós vejamos pessoas contentes. Uma vez um padre amigo, faço um parênteses, estava no carro e estava a cantar. Nós os padres também cantamos, claro. e gostamos de cantar quando estamos sozinhos, a ouvir a rádio. E então ouviu, porque era verão, estava com as janelas abertas, do lado de lá uma filha que dizia para a mãe: olha mãe, o padre está contente a cantar. E para ele riu-se e serviu-lhe de sinal para dizer: como é que eu ando contente? Porque a cara feliz é um sinal de que há paz no coração, mesmo que às vezes haja dificuldades, quem não as tem. Viver a Páscoa é ter a certeza de que há uma força maior, que Deus não nos leva para o absurdo nesta vida. Pelo contrário, que é nosso Pai, que não somos órfãos e que Ele nos abre as portas a uma esperança maior, que já inaugurou com Jesus Cristo, que é o seu Filho. Quando nós rezamos, quando nós fazemos obras de justiça, então a nossa vida não é impermeável à corrupção. E isso dá uma liberdade interior tão grande que eu quero fazer aquilo que é o bem, que é aquilo que é a verdade. Posso ser pressionado, mas liberta-me mais, a verdade resgata a minha liberdade, quando eu sou capaz de fazer o bem que quero e evito o mal que não quero. Isso dá uma força grande, dá uma alegria que às vezes sentimos quando fizemos algo que finalmente foi bom. Isso dá uma alegria enorme. A alegria dos primeiros cristãos era esta: posso ser perseguido, mas Cristo está vivo. É a alegria daqueles cristãos, como em Moçambique agora, são perseguidos, ou cristãos silenciosos, que não digo que estejam em países de guerra, mas que o ambiente no seu local de trabalho, entre os amigos, no desporto, às vezes é de crítica. E uma pessoa nem sabe muito bem para onde é que vêm as críticas, pode vir de qualquer lado. Exato. Pois ter amizade, falar com simpatia da fé, com naturalidade, e ao mesmo tempo saber aceitar, porque as pessoas também às vezes uma crítica não é uma crítica, é um pedido de um testemunho. Nós cristãos, penso eu que temos que estar sempre dispostos, temos que ter na ponta da língua uma coisa, que é a história da nossa conversão. Todos temos, eu tenho também, são coisas talvez muito pessoais, mas que é bom que nós um dia possamos contá-la aos outros que nos são familiares e caros, aqueles que podem ouvir essa história. Às vezes também, mesmo eu, que tenho entre os meus amigos, também às vezes brincam comigo e eu sei que estão a fazer perguntas, não é para levar a sério,
São coisas que eu também não respondo direito e respondo torto. Porquê? Porque sei que não querem saber nada, é simplesmente uma provocação e eu também os provoco. Faz parte da vida, faz parte da vida. Temos que levar a vida com simplicidade e com bom humor, não é? Não... Tem que ser mesmo assim, não é? É, graças a Deus. O Padre António falou na ressurreição e ocorreu-me aqui, tudo foi criado também à necessidade do homem. Portanto, nada fazia sentido também se não houvesse essa ressurreição. Se as pessoas nascem, vivem esta vida terrena e depois chegasse à morte e não houvesse a ressurreição, não fazia sentido? Eu penso que não fazia sentido nenhum. Claro que respeito, e já muitas vezes houve pessoas que me disseram isso e procuro escutá-las, mas há coisas tão boas nesta vida que se acabam aqui, perde-se o espessor. É verdade que eu encontrei ao longo da vida, também não é que seja assim tão comprida, mas encontrei pessoas genuinamente boas, que eu admirei, mas o fim atrai todas as coisas. Se um jovem na universidade vai a uma festa no fim de semana, se vai a uma discoteca no domingo ou no sábado, a partir da quarta-feira já está a pensar na roupa que vai levar, as pessoas que lá vão estar. Como nós, qualquer pessoa, se tem algo que fazer importante, começa uns dias a pensar antes. Como é que vai ser, como é que não vai ser, quem lá vai estar. Pois o final da vida atrai todo o presente. E se o final fosse o vazio, então tudo aquilo que nós estabelecemos aqui de bondade seria tragicamente destruído. Estaríamos a construir a bondade para depois ser aniquilada. Isso significaria que estaríamos a ser conduzidos a um vórtice do qual não vamos nunca mais sair, até porque já não teríamos identidade, já nem teríamos recordação. Um pouco como na Antiguidade, em Ponte Lima, o rio Lima, que se entrava lá, diziam os romanos que se perdia a memória e por isso não queriam passar o rio. Bom, vamos lá ver, se nós perdemos toda a memória, toda a identidade, é uma tragédia. Por isso, é importante nós dizermos claramente que há dignidade, mesmo até quando isso acontece, quando alguém tem um Alzheimer, mantém. Porquê? Porque há algo que o mantém para além desta vida. Essa pessoa é digna, não apenas por ser por tudo aquilo que fez, mas por quem é. Não é tanto aquilo que eu faço, mas por quem sou. Sou filho, sou avô, sou neto, sou amigo. Também por aquilo que fiz, naturalmente. As minhas obras falam de mim. Mas falam da minha bondade. Se a minha bondade fosse destruída, seria um castigo. Basta pensar que a alma, para Platão, por exemplo, era imortal. Eles não questionavam muito isso. Aquilo que, se calhar, hoje em dia nós contemporâneos questionamos, para eles era um sem sentido. Porquê? Porque a morte era uma libertação. Eu, pessoalmente, vejo também a morte como uma porta que se abre, rápida, na qual nós vemos a pessoa mais amada do outro lado. Vemos o Pai do céu e o podemos abraçar finalmente. Veremos também aqueles que amamos, que estejam no céu, os santos. Nós temos a certeza daqueles que estão no céu que foram canonizados pela Igreja. Esses sabemos e pedimos a sua intercessão. Porquê? Porque são aqueles amigos que nós tivemos aqui na Terra, ou pessoas com as quais fazemos amizade, porque lhes temos devoção, e que estão perto de Deus, e que podem interceder por nós. Deus atua no mundo. Se tudo isto fosse destruído, seria um sem sentido. Então, o mal seria a única opção. E o sofrimento dos inocentes não teria um ponto final. Se isto é assim, então eu pergunto-me se qualquer coisa que nós aqui vivemos ou fazemos tem sentido, porque tudo é igual, o bem ou o mal. Já nem sequer há bem nem mal, há um devir, há um futuro, mas que já não vai ser meu. E nós temos que conseguir agrupar o futuro da sociedade com o de cada pessoa. A Igreja tenta fazer isso. É a Igreja uma família na qual há pessoas muito diversas
e que são respeitadas as tradições, a fé, a verdade, mas na qual cada pessoa é integrada. Eu penso sempre, uma boa imagem é a colunata de São Pedro. Se nós repararmos, ela não foi sempre assim, mas são dois braços abertos, que não se fecham, e que estão abertos à cidade de Roma. Para quê? Para abraçar todos os peregrinos. Este ano é um ano de peregrinação, jubilar, vamos até às Portas Santas, passamos para receber a indulgência plenária, é um ano de esperança e alegria. Ora, a Igreja é alguém que está de braços abertos, porque precisamente Cristo quer conduzir-nos à salvação. Que haja uma vida depois da morte é um grande bem. É um bem que nós não podemos pagar. Aliás, não será tanto pelas nossas obras, mas por graça de Deus que nós entraremos no céu. Temos que corresponder, evidentemente, porque seria injusto um mafioso que fez tanta mortandade entrar no céu. Terá que se arrepender, como é evidente, para entrar no céu. Mas o céu é esse lugar onde nós finalmente vamos ver aquele que sempre nos protegeu, que sempre nos amou, que sempre esteve ao nosso lado próximo. Esse é o Deus que nós acreditamos. Há pouco falava de São Paulo, os fraturados, também aqueles que estão mais debilitados ou que estão fora, digamos, do cristianismo, e depois os chamados fraturados, e que depois convertem-se e dão seguimento, e às vezes até fazem muito daquilo que se estava à espera, não é? Esta ressurreição também marca isso, marca a presença de Cristo para essa continuidade do caminho, porque ele só faz sentido assim, não é? Cristo viveu de forma terrena, morreu, ressuscitou e o caminho continuou. E ele próprio veio também dar esse caminho. Só assim é que faz sentido a cada um de nós, uma vez que lhe pertencemos. É isso que, sim, exatamente. Esta forma que se pode pensar. Uma vez ouvi uma frase que tomei como minha, que dizia assim: não são apenas as crianças que têm medos, os adultos também temos. Não significa que nós andemos sempre traumatizados ou que sejamos vítimas. Não, vivemos, há quem o seja, mas todos temos fraturas dentro de nós. E aquilo que marca a ressurreição é a abertura de um caminho de esperança. Esse caminho é feito de acordo com uma fé. Essa fé que nos é aberta não é qualquer coisa, tem o seu espessor, tem o seu contexto. Não pode ser deliberadamente destruída. Portanto, é um caminho, mas não é simplesmente lançar-se no meio do bosque sem mais. Não, Cristo veio para destruir o pecado. É preciso assinalar a dimensão do pecado, que às vezes cria a maior fratura. Se nós entendermos o que é o pecado, é a aceitação do mal. Isso é o que provoca a maior fratura interior na vida de uma pessoa. A rejeição, mesmo quando às vezes haja pressões para que a pessoa aceite, a rejeição do mal depende sempre de uma liberdade. E essa liberdade é a capacidade de escolher o bem. Às vezes nós falamos de liberdade atualmente e pensamos que a liberdade é ter a possibilidade, como quem entra no supermercado, e escolher qualquer coisa. Bom, mas se eu, uma criança de 10 anos, leva a uma loja onde se vendem armas e digo que são pistolas de água e que ela pode escolher a que quiser e depois vai a seguir usar aquela pistola, estou a cometer um crime. Mas a liberdade não é escolher qualquer coisa, a liberdade é escolher algo que é bom. E nesse sentido, há uma educação própria da liberdade. Esses caminhos que nos são dados pela verdade e pela liberdade, porque eu também quero, livremente, são caminhos que são feitos, não é simplesmente caminhar. Quando se fala de caminhos, às vezes penso que podemos ter aqui uma expressão um pouco ambígua. O caminho é feito de acordo com quando alguém sobe uma montanha. Desculpa o exemplo mais uma vez, porque como gosto muito de caminhar e fazer excursões ao monte, e às vezes até já fiz a montanhas nevadas. Na Serra da Estrela nós temos uns paus que são pintados de amarelo e de preto, para quando os carros vão a passar, ou como aconteceu a mim, que até vou partilhar isto, até fiz o ato de contrição porque pensei que estava perdido e que não sabia o que ia acontecer.
fiz eu e os meus amigos, porque estávamos ali, éramos universitários, e pensámos que estávamos perdidos no meio de um nevoeiro imenso. A Serra da Estrela fechou naquele momento, de facto fomos imprudentes, mas éramos jovens universitários e perdemos toda a dimensão. Eu não conseguia ver para lá de 2 metros. Então não sabia se estava a caminhar para o precipício ou a caminhar para a torre. Mas graças a Deus, esses paus eram o guia. Foi. Então é impressionante. Quando nós estamos perdidos na vida também, há um caminho sempre, e é o que Deus marca. Com a Igreja procura marcar um caminho. Claro, uma pessoa pode fazer o caminho mais 5 metros à direita, mais 5 metros à esquerda, caminhar pela valeta, caminhar pela estrada. Eu tropecei várias vezes, mas eu tinha um objetivo. A ressurreição abre caminhos para todos. Nós temos é que conseguir perceber onde é que estão os paus. E isso é importante. Pois tantas vezes é nesse diálogo com a Igreja, eu muitas vezes vou ouvindo as pessoas. Não digo imediatamente soluções, vou ouvindo, vamos vendo o que se pode fazer e rezamos e proponho uma vida de piedade, de oração, porque sem Deus nem eu, nem quero, porque eu não quero que as pessoas venham ter comigo por ser o Padre António, não, mas quero-lhes fazer mostrar a Deus. E isso, a Igreja coloca esses paus. Que haja alguém que consiga chegar à torre sem os paus, bom, é possível, porque Deus não está atado, as suas mãos não estão atadas. Mas, pelo menos temos um caminho seguro que nos guia. Isso é muito útil. A ressurreição, de algum modo, Deus está a abrir-nos o céu. Aliás, a tradição, também os evangelhos falam disso, a descida de Jesus aos infernos, em plural, não no singular, porque não é o lugar do demónio, mas daqueles justos. Pensamos no Santo Rei David, em Moisés, em Adão, tantos justos que foram pessoas boas antes de Cristo, que mereciam o céu, mas que os céus não estavam abertos, porque Cristo ainda não tinha inaugurado o céu. E então a tradição fala desses justos homens e mulheres, uma multidão, que terá entrado no céu nesse momento. O que é entrar no céu? O céu é a presença de Deus, onde Ele será tudo em todos, e onde haverá essa paz, a bondade de Deus. Será uma autêntica festa, não é? Será uma maravilha. Claro, ver a Deus. Isso é algo que nós não podemos pagar. Não se pode comprar. E é o que os santos nos ensinaram. Penso em tantos santos, penso na Madre Teresa de Calcutá. Ser santo não é esperar o momento da morte, é sê-lo já nesta terra. É fazer a diferença. Por isso aquela acusação que muitas vezes fazem da Igreja, que me parece que é muito injusta, que a Igreja fala tanto do céu que depois deixa de viver aqui na terra. Bom, isso, aliás, é marcado pela ação caritativa da Igreja, que acolhe os pobres, os desprezados, aqueles que têm, todas as pessoas que têm fraturas, independentemente da condição social ou de qualquer condição. A Igreja procura fazer como Deus, fazer um ressurgir da vida de cada pessoa, fazer um ressurgir da sociedade. Foi depois da queda do Império Romano, a Igreja, nos seus mosteiros, foi copiando toda a literatura antiga. Podia dizer, mas é que havia literatura que era pagã, que falava de deuses, que não falava do Deus unitrino. Sim, mas a Igreja recolhe tudo isso. E depois soube voltar a enculturar isso no povo cristão da Idade Média. E começaram as universidades, e foi o ressurgir da Europa. Tudo isso, e o que fazem ainda noutros continentes, pensamos em África, na América. Sem dúvida que a história também tem muitas, como um quadro, tem muita escuridão, também dentro da Igreja, mas eu tendo a ver mais essa luz de Deus, que a Igreja Santa, porque tem os sacramentos, tem a vida de pregação, tem muitos santos. Também diz o Concílio Vaticano II, a Igreja também é pecadora, porque nos seus membros, neste sentido em que são os pecados do homem que fazem feio o rosto da Igreja. Por isso o Papa Francisco diz que o rosto mais belo da Igreja são os santos. Nós, ao reconhecer estas dimensões da Igreja, procuramos caminhar com Deus, fazer com que as pessoas voltem para Deus, ou que intensifiquem a sua vida de piedade, essa vida de alegria, de dizer Cristo vive na Igreja, Cristo subsiste na Igreja, Cristo vive em mim, na minha família. Isso são escolhas. É preciso optar por Deus. Às vezes há universitários que me dizem, mas é que me custa optar por ir à missa. Deus não anda a competir connosco. Exato. Quer dizer, nós podemos sempre ir à missa noutro momento, ou de manhã, ou à tarde, mas às vezes temos esta sensação de que Ele está um bocadinho como o Big Brother, sempre a ver-nos, sempre a querer mudar a nossa vida.
Na verdade, Ele nos deu a liberdade. Foi por um libérrimo amor que Deus criou o mundo, porque Ele não necessitava dele. No sentido em que, vamos entender isto que eu acabo de dizer, ou vamos explicar melhor, perdão. Deus criou-nos porque quis, num ato de amor. Não foi uma geração indesejada, não. Foi algo que Deus quis para manifestar a sua alegria, para manifestar a sua bondade. E como é todo-poderoso, pode fazer isso. Pois é daí que, nesse sentido, que nós somos criados por Deus e para Ele voltamos. Muito bem. Relativamente a estes caminhos, à ressurreição, que já falamos, o acreditar de cada um, também faz parte de cada um acreditar se existe a ressurreição e se acreditam que Jesus Cristo ressuscitou, ainda que tenhamos que ser como Tomé, não é? Tomé só acreditou quando tocou na ferida e quando disse que quando ele acreditou, ele teve, ele deu uma frase, não foi? Meu Deus, Senhor e meu Deus. Meu Deus, exatamente. Meu Senhor e meu Deus. Aí acreditou. E então Jesus disse-lhe, felizes daqueles que não acreditam, tu acreditaste, mas felizes daqueles que não acreditam sem ver. Sim. Não é? Esta é também, claro que todos temos as nossas dúvidas, todos criam as suas questões, não é? Mas também é preciso vivermos a fé intensamente, por forma a se calhar mergulharmos um bocadinho na Bíblia para podermos acreditar. Esta também é uma forma de se acreditar. Sim, é muito bom o exemplo que acaba de dar, porque Tomé é chamado pelos outros apóstolos. Nós precisamos da Bíblia, mas também de uma comunidade de referência. Os outros apóstolos não deixaram-no sozinho. Às vezes eu penso que quando as pessoas se afastam da igreja, não há ninguém que vá lá dar uma palavra. Este ano, ou melhor, o ano passado, na Arquidiocese de Braga, tivemos o Congresso Eucarístico e que foi um sinal muito forte dessa comunhão entre nós. Eu penso que estes sinais têm que continuar a ser dados, de sabermos acolher, de ir atrás, no bom sentido, com a amizade daquele que se calhar se separou por algum motivo, porque está a passar mal. Tomé fez a experiência de tocar nas feridas, no lugar dos cravos. É curioso que ele começou a ter dúvidas, ele dizia, mas como é que é possível alguém voltar à vida? Eu vi Jesus, bom, ele não tinha visto, só São João é que viu, mas soube que Jesus tinha morrido na cruz, o pior patíbulo, condenação que existia no Império Romano. Ficou escandalizado pela morte de Jesus. Um homem tão bom, que dizia que era Deus, que tinha feito milagres, como é que ele podia ressuscitar? Bom, se ressuscitasse seria Deus. E então os outros apóstolos, Pedro e os outros, vêm dizer, vimos o Senhor, que é a expressão que usa a Bíblia. Nós também na nossa vida temos que fazer essa experiência. É bom repetir estas palavras, às vezes, durante a nossa dia, meu Senhor e meu Deus, tocar as chagas de Jesus, porque é através da humanidade de Jesus que nós chegaremos a Deus. Muitas vezes penso que podemos estar a falar da fé de forma muito abstrata, mas quem toca um crucifixo, como o Papa Francisco, ele um dia contou essa história, essa inconfidência, à noite o Papa, quando vai dormir, toca nas 5 chagas de Jesus, nas 2 das mãos, nas 2 dos pés e no lado aberto, que o soldado trespassou com a lança e saiu sangue e água. Ele toca e diz, Senhor, se queres podes curar-me. E reza um Pai Nosso. Depois vai à outra chaga, Senhor, se queres podes curar-me. É muito bonito porque é o Papa, que nós chamamos o Santo Padre, a pedir perdão a Deus, não é? Mas como homem, como todos nós fazemos. Das experiências mais maravilhosas que alguma vez ouvi relatadas foi essa, de um adolescente que me dizia que na sua oração tinha lido este pedacinho do Evangelho e tinha dito a Jesus, tocando, imaginando que tocava, mas é a oração, torna-se real, porque Deus é real, tocando as chagas de Jesus, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Nesse momento, há uma conversão grande. Quando as pessoas vão, às vezes nós, mais novos, podemos brincar, que as pessoas mais velhas
vão à frente da cruz e beijam a cruz. São gestos. Nós precisamos disso. Claro. Precisamos da comunidade viva, que transmite a fé, com as leituras bíblicas, porque estarmos juntos, como diz o Papa Francisco, é belo e é bom. Mas não basta isso, diz o Papa. Nós temos que adorar a Jesus Cristo. Ele está no centro das nossas igrejas. Ele está no sacrário. Se nós não fazemos essa experiência e nas nossas comunidades não fazemos de portas abertas, não fazemos que outros entrem para tocar a Cristo, estamos a fazer que nos toquem a nós. E se calhar isso não é muito bom. Temos que procurar fazer as duas coisas, isto é, tocar as mãos daqueles que estão feridos, daqueles que estão traumatizados, dos sem-abrigo, de todos, ricos e pobres, todos têm alma, mas também ao mesmo tempo que todos sejam protagonistas da evangelização no lugar onde estão. Ricos, com os pobres também, mas que os pobres, que os mendigos sejam protagonistas da evangelização. Penso também em tantas situações difíceis que as pessoas passam, pois é aí que Cristo está à espera que aquela pessoa dê o testemunho. A partir da minha vida difícil, eu posso mostrar Cristo na dimensão em que posso. Com as minhas limitações, se calhar com as minhas imperfeições, se calhar dizendo que nem tudo está bem, mas que há coisas que tu podes ver em mim. Então, isso é uma riqueza que penso que temos que ser sensíveis quando a Igreja diz que quem faz a missão, e o Papa vinca isso muito, somos todos nós, são os leigos, que o seu lugar, sim, tem que ver também com o apoio nas paróquias, nas distintas comissões que existem numa paróquia, mas não é apenas ou exclusivamente. Não. A missão do leigo não é só estar em comissões, porque senão teríamos um problema, que era encheríamos a paróquia dentro de um gabinete. E não é possível. Os leigos são missionários no mundo da moda, no mundo dos tribunais, no mundo do desporto, são em qualquer uma das profissões, da comunicação social. Sim. Isto é, precisa-se de alguém com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, que, à maneira que quiser, anuncie. Será diferente da minha, que sou padre, como é evidente. Portanto, não tem que ser assim feita de forma oficial como eu faço a partir de... que se anuncie a verdade. É isso. É o que Cristo espera de nós. É o mais importante. E com alegria. Exato. Para terminar, eu queria voltar ao terminar esta série de programas que estamos no último desta série. Eu queria voltar ao domingo de Páscoa porque recordo-me, quando era miúdo, receber Cristo em casa, ressuscitado, sempre foi uma festa. A visita pascal. A visita pascal. E recordo-me a forma de forma entusiástica que as pessoas faziam, em que as senhoras limpavam a casa, se calhar até de uma forma mais dedicada, porque não era uma visita qualquer. Poderia ir um familiar a casa, mas digamos que a preparação dessa visita não era de forma tão intensa, tão cuidada como é a visita da Páscoa, a visita pascal. E receber a cruz, a ressurreição, sempre foi uma festa. Como padre, que certamente também presenciou isto aqui que eu descrevi, ainda se sente esta fé, este cuidado por receber Cristo em casa, como era noutros tempos, como se viviam noutros tempos? Eu penso que sim. Logicamente dependerá de cada localidade, de cada circunstância, mas eu penso que ainda há uma alegria imensa por receber a cruz no domingo de ressurreição e receber o Cristo em nossa casa, porque é uma presença que vai muito para além daquilo que se possa receber qualquer outra pessoa em nossa casa. E, de alguma maneira, receber toda a comunidade que vem, que abraçamos e que livremente com a qual estamos. Há um cuidado muito grande, porque há a noção de que estamos a receber algo que é a boa nova.
Depois também há uma parte de festa e que tem que haver necessariamente. Mas é um cuidado que nós vemos nas pessoas que até une a família. Quando nós cumprimentamos, por exemplo, a pessoa mais idosa e a primeira a cumprimentar, e que vamos lá e que temos um momento de diálogo, toda a família ouve. Quando metemos um dos pequeninos a cantar e cantamos todos juntos, afinados ou não tão afinados, tanto faz, cantamos, é algo que enche a alma. É essa alegria dos cristãos que vivem a ressurreição de Cristo e que mostram assim também à cidade, à vila, à aldeia, recebe quem quer, como é evidente, mas todos veem a cruz a passar, todos veem o compasso, todos veem as cruzes, todos veem o Cristo ressuscitado, todos veem uma evangelização que é criativa, que atrai, é uma alegria. Penso que é importante manter e penso que está muito viva no Minho essa tradição, no norte do país, no sul já penso que se perdeu, mas no norte do país está e é uma afirmação da fé propriamente nortenha, se quisermos dizer, e que é, penso que uma bênção para toda a Igreja de Portugal, que se calhar já esteve esta tradição estendida a todo o país, quem sabe se um dia não voltará a estar, porque nos une como comunidade, porque nos une à volta da nossa fé. Assim como no Natal, nós vemos as ruas enfeitadas, celebramos aquilo que é a festa central da fé, que é a ressurreição de Jesus, penso que deveríamos cuidar ainda mais. Cuidar, não tanto numa festa onde se gasta dinheiro, onde as pessoas estão preocupadas com a festa em si. Algo comercial. Sim, naquele mostrar. Isso não. Mas na festa, na alegria, no canto, na proximidade, sim, temos que mostrar. Se calhar até tínhamos que fazer como no Natal. É como um desafio. Mas tínhamos que mostrar essa alegria da nossa fé. Fazê-lo de forma diferente, para não tornar uma festa branca, porque para os cristãos o Natal não é uma festa branca, mas é um momento de fé, profundamente enraizada nas pessoas. Quem recebe a visita pascal, recebe-o com fé. À medida que vai diminuindo em determinadas regiões, noutra fortifica-se ou continua forte. Isto quer dizer que a chama ainda pode voltar a esses pontos onde a chama praticamente desapareceu. Agora resta a cada um voltar a acender essa chama, não é? Mas também demonstra que a Páscoa é por si só uma festa viva e real da ressurreição e que as pessoas vivem a fé, vivem-na com fé. Sim, a fé nasce de muitas maneiras, mas habitualmente nasce na família, onde há 3 gerações, ou 2 pelo menos. E que se mantém. Há valores que nós precisamos de manter e há tradições que, não sendo propriamente necessárias do ponto de vista da fé, são importantíssimas, como esta que acabámos de falar, que talvez podemos pensar, mas há o risco de que os mais novos não a queiram. Eu penso que não é assim. Penso que no espaço da fé há lugar para sermos criativos, fazer coisas novas. É preciso colocar a semente. É preciso colocar a semente para que as coisas do passado continuem a germinar e que são necessárias, porque, reparemos, numa família, a fé nasce com aquilo que fazem os pais. A fé nasce com aquilo que nós fazemos na paróquia, que já se fazia antes e depois até pode haver mudanças, mas há coisas novas e há coisas que se mantêm. Então, talvez as pessoas mais novas continuem a ter entusiasmo, talvez até mais que os pais, tenham o mesmo entusiasmo que os avós, porque veem os avós contentes e veem esse brilho nos olhos. Penso que temos que ter as duas coisas e ser inteligentes para evangelizar dessas duas maneiras, como se fazem nas famílias, onde todos são necessários, avós, pais e netos. Os avós já não estão propriamente para educar, estão para dar carinho, mas nesse carinho também transmitem a fé, contando as histórias da Bíblia, quando não o fazem os pais. Os pais, muitas vezes, através de uma educação nos valores, na moral, e os filhos que vão recebendo tudo isso e também dando, porque o Espírito Santo fala pela boca das crianças também. Na Igreja há espaço para tudo. Muito obrigado, Sr. Padre. António, eu é que agradeço, mais uma vez. Agradeço ter estado connosco neste programa de Fé.0 e uma Páscoa feliz. Também. Obrigado, igualmente. Foi o Fé.0
com pós-Páscoa, que aqui passou com estes 3 programas que o Padre António Mendes colaborou connosco nesta caminhada da Quaresma, e que ficamos por aqui. Dizer também e lembrar as palavras do Padre António Mendes: a semente é aquela que perdurará no tempo, se for colocada, para que possa continuar este espírito da Páscoa, da ressurreição e da continuidade do caminho que Cristo sempre quis que tivesse a sua continuidade. Vamos continuar também nós daqui com o Fé.0, programa que voltará na próxima semana com outro tema. Fique bem e até para a semana.